Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro, num dia que está animado. A emenda constitucional da criminalização de qualquer quantidade de droga passou muito bem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ontem à noite, jantaram Tarcísio, Lira e Bolsonaro. E mais, a confusão no União Brasil, a extradição de Alan dos Santos, que os Estados Unidos não dão, né? E muitos outros assuntos da política. Mas antes disso, eu queria comemorar o 13 de março. Olhem aí a bandeira do Piauí. O que está escrito? Que data? Embaixo da estrela, 13 de março de 1823. Batalha do Genipapo, que é o riacho que passa ali pertinho de Campo Maior. Campo Maior, Oeiras. A tropa portuguesa estava tentando executar um desejo de João VI, que o norte do Brasil não ficasse independente, continuasse colônia de Portugal. Só que os piauienses, cearenses e maranhenses se reuniram e foram lá de mão vazia, pau e pedra, contra as armas portuguesas. Morreram 200 que queriam tirar os portugueses de lá. E conseguiram, porque eles foram até Caxias, lá acabaram cercados, foram se render em julho. Mas a Batalha do Genipapo foi decidida para consolidar a independência do Brasil. Morreram mais do que na Bahia, também pela independência. E 13 de março, eu testemunhei, 1964, o comício da Central do Brasil, que muitos historiadores dizem que foi decisivo para a derrubada de João Goulart no fim do mês. Estavam no palanque o presidente João Goulart, tendo ao lado dele o pelego sindical da CGT, estava no palanque o chefe do Partido Comunista, o grande presidente do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola e José Serra, presidente da UNE, com 25 anos. O chefe do Partido Comunista que estava organizando, não lembro agora o nome dele, avisou Serra: olha, nós vamos te apresentar para o público, mas você só cumprimenta e mais nada. E o Serra, não. Falou 5 minutos. Falou 5 minutos exaltando o que estavam anunciando lá, que era desapropriações de terras ao longo das estradas federais e outras medidas aí revolucionárias. Mas ele sabia que estava se preparando já para a derrubada do João Goulart, então ele fez um apelo para a multidão que resistisse ao golpe e tal. Acabou que chegou o 31 de março, ele teve que fugir para o Chile, depois caiu o Pinochet, ele teve que, se não me engano, ir para os Estados Unidos, só voltou para o Brasil em 77. Agora, ele reconhece que ele diz que não foi exatamente o 13 de março que provocou a derrubada, mas o 19 de março, na Marcha com Deus pela Família, em que a classe média saiu para as ruas de São Paulo. Alguns falam em 500 mil de pessoas. Isso deu força, mostrou que não se queria mais o João Goulart. O presidente Lula, agora há pouco, avisou o Ministério de Direitos Humanos, ao ministro Silvio Almeida: olha, não faz nenhuma festividade ou comemoração dos 60 anos do 31 de março. Certamente era uma comemoração negativa, né? Enfim, os clubes militares vão comemorar. Bom, eu acho que já foi um senhor, num 13 de março de 1830, eu acho,
morreu Antônio Conselheiro, lá em Canudos, e em 1992 morreu a irmã Dulce, lá na Bahia. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o Banco Central do Brasil foi escolhido o melhor Banco Central do mundo pela revista Central Banking, eu acho que é. Central Banking Magazine. O melhor do mundo. Obrigado, Roberto Campos Neto. Obrigado, Congresso Nacional, que deu autonomia ao Banco Central, que está protegendo a moeda e o crédito aqui no Brasil. Nosso vizinho do Sul, na Argentina, com toda a inflação imensa, baixou a taxa básica de juros, Banco Central argentino agora, depois do desempenho desses primeiros meses da administração Milei. Em dezembro, a inflação era 25% ao mês. Esperava-se para fevereiro 15% ao mês, já reduzindo. Foi menos, foi 13% ao mês. E Milei festejou. Queria mostrar para vocês aqui um livro do Milei, chamado O Fim da Inflação. Ou seja, ele escreve e faz. Esse livro já foi editado agora. Por que agora? Porque está em cima, né? A LVM, editora LVM, o Clube Ludovico, eu estou no Clube Ludovico, põe lá a leitura do que interessa na mão da gente. E olha, belíssimo livro contando o que ele está fazendo para combater a inflação argentina, como decorrência aí de todos esses anos de populismo na Argentina. Mas tem outro aqui, olha só que encadernação. Capa dura, né, como se diz. Isso aqui é a história do Visconde de Cairu, esse baiano que brilhou desde a chegada do príncipe regente, em 1808. Ele, inclusive, recomendou a abertura dos portos para as nações amigas, a abertura do Brasil, liberalismo. Atuou muito formando princípios econômicos básicos da nossa cultura brasileira. Esse também é outro produto do Clube Ludovico que eu recomendo. Olha, e tem lá vejam aí o link, o site do Clube Ludovico, e tem uma oferta que tem um rótulo aí de Garcia 50, que dá 50% no primeiro mês. É R$ 59,90 por mês a assinatura, mas tem um tremendo desconto para quem comprar mais livros, além do que recebe, muito bem encadernado, muito bem empacotado, né? Com marcadores de página sensacionais. É um prazer muito grande a gente fazer parte do Clube Ludovico. É uma iniciativa da editora LVM. Bom, gente, Comissão de Constituição e Justiça tem 27 senadores lá no Senado. Só 4 foram contra. E agora, o projeto de emenda à Constituição que diz que é crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga ilícita, agora vai para votação no plenário. E o autor da emenda, a primeira assinatura, é o próprio Rodrigo Pacheco, né? Já disse que vai fazer 5 sessões regulamentares para aprovar e mandar para a Câmara, né? Inclui o inciso 80 do artigo 5º, é cláusula pétrea, que pode receber, não pode suprimir, nem pode alterar, é cláusula pétrea, né? Direitos e garantias individuais, dizendo isso. Isso confronta com o que o Supremo estava decidindo lá, que não, vamos ver o peso da maconha e tal, né? Claro que vai seguir o que já diz a lei, né? O viciado, o usuário, que talvez não seja viciado, mas que está contribuindo para o traficante comprar armas e munição, né? Ele vai ser tratado
é crime, então ele vai ser tratado com prestação de serviço à comunidade, com internação para se recuperar, com pagamento de cesta básica. Já o traficante vai em cana mesmo. Bom, uma outra novidade do dia, né, ainda nessa área, e eu acho que eu deveria ter anunciado lá no início, porque eu acho importante. É um país com instituições sem freios. Toda vez que você ouve alguém falando em divisão dos três poderes, vamos chamar de equação, mas na definição de Montesquieu, né, para haver equilíbrio entre os poderes, que é um sistema de freios e contrapesos. Só que o contrapeso, o freio não estão funcionando, que é o Congresso Nacional. Tá muito cândido, para a gente usar um eufemismo. E aí tem instituições aí que estão desenfreadas, indo por cima da Constituição, dos direitos e garantias individuais, de questões comezinhas do devido processo legal, do Estado democrático de direito. Meu Deus. Eu acho que isso é talvez a coisa mais preocupante que nós temos hoje aqui nesse país, né? E tem uma outra... Tem outras questões aí, né? Vocês viram o que aconteceu entre Gilmar Mendes e André Mendonça, né? Gilmar Mendes deu lá uma entrevista na televisão, agora é a tristíssima moda de ministro do Supremo dar entrevistas, né? E ele usou um termo, anarcomilícia evangélica. Aí o ministro André Mendonça fez uma nota também pública, tão pública quanto a televisão, dizendo que se generalizou é grave, discriminando, é uma fala preconceituosa, que discrimina, né, e é dirigida a uma comunidade religiosa. Aí Gilmar Mendes anunciou que já falou com ele, que está disposto a esclarecer, que não foi isso que ele quis dizer, que pode conversar com as lideranças evangélicas, que não é nada disso. Agora eu digo o seguinte, que no tempo em que juízes falavam só nos autos, isso jamais aconteceria. Bom, os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos. A Folha de São Paulo é que está revelando aí detalhes que a gente não soube, de coisas que já aconteceram há mais tempo, né? Que foram autoridades brasileiras conversar com autoridades americanas e mostraram lá um vídeo do Alan dos Santos com tradução em inglês, legendas em inglês, né, que, segundo os brasileiros, proferindo palavras que seriam calúnia e injúria contra as autoridades. Os americanos ficaram olhando e disseram, uai, mas são só palavras. Ele não fez nada. Isso aqui é liberdade de expressão. Aqui nós não temos crime de opinião. Aí faltou o brasileiro dizer, nós também não temos, né? Está na Constituição, também não temos. O inciso 4º do artigo 5º diz que é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. O artigo 220 fala na liberdade de comunicação, fala na vedação de qualquer tipo de censura, mas, né, como eu disse, a gente tem coisas estranhas. Mas... E aí, por fim, queria registrar que o ministro Moraes concordou a um pedido da defesa de uma senhora que vai se submeter a uma cirurgia de câncer. Ela está com tornozeleira. A tornozeleira não pode entrar na sala de cirurgia, que talvez tenha que ser acompanhada por exames de tomografia, ultrassom e tal, né? A senhora Carina Rosa dos Reis de Araxá. Então ele autorizou tirar. Aí terminou dizendo o seguinte, ressalte-se o caráter provisório da presente decisão que vigorará apenas para a realização da cirurgia. De Brasília, Alexandre Garcia.